Olá, pessoal! Terminamos o último episódio com o término da visita de Telêmaco a Menelau em Esparta. Agora, vejam o poema, que eu já havia comentado a estrutura, né, que não é linear. A cena se corta nesse momento e vamos diretamente para o Olimpo e o palácio de Zeus, onde os deuses estão reunidos e a deusa Atena, mais uma vez, chama a atenção de Zeus. Ela não se conforma que seu herói protegido e predileto continua preso na ilha Ogígia junto à ninfa Calipso, que não quer abrir mão de Odisseu de forma alguma. E Zeus consente em que sim, está na hora de libertar o herói. Porque Palas também conta ao pai que Telêmaco corria risco. Os pretendentes estavam tramando a morte do jovem em sua volta para Ítaca. Então Atena, quando percebe que tem a real anuência de Zeus, né, para libertar o Odisseu de Calipso, ela diz que partirá e vai proteger Telêmaco da emboscada preparada contra ele. E aí a cena vai passar a ser a própria ilha de Calipso e a chegada de Hermes com a ordem de Zeus para que a ninfa libere o herói. E é muito interessante, né? Porque primeiro o poeta narra como Hermes vagou através de vários oceanos, do ar e tal, até chegar na ilha. E quando ele chega lá, é muito bonito e poético a forma como o poeta narra o ambiente em que vivem Odisseu e Calipso. Diz que, assim, perto da gruta de Calipso, existem vinhas repletas de uvas, de frutos, que os bosques estão florescendo, que há um perfume no ar de pinho, que grandes correntes de rios puros correm por ali. Então é um ambiente bastante idílico, só que não é nada idílico a mensagem que Hermes traz de Zeus para Calipso. E de fato, quando ele conta a ela a decisão de Zeus, num primeiro momento ela se rebela, ela fica brava, ela diz que quando Zeus tentar afogar o herói, ela que o salvara e lhe dera abrigo. E que os deuses se ressentem mesmo de mortais, né, dormirem com deusas. E Calipso cita dois exemplos. Aurora com Órion, que havia sido morto por Ártemis, e a própria Deméter com Iason, que teria sido morto por um raio de Zeus. A ideia é que os deuses não gostam muito de verem as deusas felizes na companhia de mortais. E ela fala, tudo bem, vou liberar Odisseu. Outra coisa que Hermes conta é que quando ele chega, a ninfa cantava enquanto tecia. E diz que, enquanto isso, Odisseu estava na praia chorando de saudade de Penélope e do lar. Quando Hermes se despede da ninfa, ela vai até Odisseu e de fato o encontra chorando e diz a ele que cesse o pranto, porque ela permitiria que ele partisse. Não só isso, mas como ela indicaria o local correto onde ele encontrar as madeiras necessárias para construir a sua nau e que ela lhe daria provisões, alimentos, vinho, para que ele pudesse navegar em direção à pátria. Odisseu, desconfiado, não acredita muito e diz a ela que, por favor, se ela estiver tramando algo, que ele prefere ficar, que ele não quer ir a contragosto da ninfa. E ela diz que não, que ele é muito desconfiado, mas que de fato ela permitirá a sua partida. Ela o leva até um local onde crescem grandes árvores propícias à navegação e o poeta nos conta que Odisseu leva 4 dias para construir a sua nau e no 5º a ninfa o manda embora.
Só que antes disso, também diz o poeta, cai a noite e os dois se deliciam no leito. Quer dizer, Odisseu tem muitas saudades, não resta dúvida, ele chora inclusive, mas enquanto isso ele se deleita com a companhia da ninfa. Antes de partir, porém, a ninfa observa para Odisseu que se ele tivesse noção do que ainda teria de enfrentar, os sofrimentos que ainda tinha pela frente, que ele ficaria com ela, que pretendia inclusive torná-lo imortal. Aí a própria ninfa faz menção a Penélope e a falta que Odisseu sente dela. E de certa forma diz não entender bem, porque ela em nada é inferior a Penélope, porque não é possível para as mortais se compararem às deusas imortais, em beleza e nas demais virtudes. E Odisseu, muito fino, muito galanteador, concorda completamente. Diz, não, de forma alguma a prudente Penélope se compara a ti em nada, ela é em tudo inferior. Mas eu realmente sinto saudades do meu lar, da minha pátria. E assim parte Odisseu. Antes de partir, a ninfa até prepara ventos favoráveis e diz a ele que é para seguir sempre a constelação da Ursa, que ele tenha sempre a constelação do seu lado esquerdo e tudo correrá bem. E durante 18 dias, as coisas ocorreram bem para Odisseu e ele estava no rumo certo, com vento favorável. Porém, não sei se vocês se lembram, mas eu comentei que naquela reunião entre os deuses, Poseidon não estava presente. Ele estava com os etíopes, que ofereciam a ele sacrifícios, hecatombes. Lembram-se disso? Pois bem, Poseidon voltou. E ao voltar, ele observa Odisseu navegando rumo à casa e percebe que na sua ausência os deuses haviam resolvido, diferente da sua própria vontade, o destino do herói, mas resolve, mesmo assim, ainda causar mais sofrimentos a ele. Então Poseidon reúne os ventos, Noto, Bóreas, Euro e Zéfiro, e faz com que eles colidam, que eles não se entendam e que atrapalhem a vida de Odisseu. Odisseu percebe e tem um momento em que ele se ressente muito porque ele sente que vai morrer e ele diz, por que não morri em Troia? Se tivesse morrido durante as batalhas, eu teria uma fama imperecível, e uma morte gloriosa. Aqui morrerei sem fama e sem honra. E realmente o deus Poseidon, ele pega o tridente e ele sacode os mares e as ondas que se formam são imensas e de fato Odisseu naufraga novamente. Porém, Odisseu é muito protegido pelos deuses, eu diria sobretudo pelas deusas. Atena, não preciso nem dizer, E Doteia o salvou no episódio de Proteu. E agora aparece uma outra deusa marinha, Leucoteia, e ela sente pena de tanto sofrimento que o herói passa e resolve ajudá-lo. Chega a ele e diz, calma, Odisseu, você não morrerá, mas se desfaça das vestes que Calipso havia te dado, se desfaça da jangada e tome esse meu manto imortal, prenda-o no peito e nade até as terras dos Feaces, a ilha Esquéria, que está próxima. Odisseu, ele está tão assim incrédulo com tudo que vem lhe acontecendo, que ele pensa, meu Deus, será que mais uma deusa resolve me causar algum dano? Tratar-se-á isso de um dolo? Será isto um dolo? E ele fala, não, enquanto eu puder, me manterei aqui na jangada. Só que Poseidon, nesse exato momento, manda a ele uma onda descomunal, que desfaz também a sua jangada.
E aí ele realmente segue os conselhos da deusa Leucoteia, abandona suas vestes, abandona o que sobrou da jangada e parte rumo à Esquéria. E está quase lá quando, vejam bem, o local que ele chega é cheio de rochas. E se as ondas do mar impulsionam Odisseu em direção a elas, antes de atingir o solo, o herói vai ser despedaçado por essas rochas. E ele tem mais um momento de desespero, porque literalmente, entre aspas, ele morreria na praia. Está avistando já a terra firme, mas não tem como avançar, porque naquele ponto o mar bate em rochas. Mas aí a deusa Atena insufla nele um bom discernimento e ele resolve nadar em paralelo até que ele encontra a foz de um rio. Ao encontrar essa foz, ele faz toda uma referência e preces à divindade, ao deus rio, que ele não sabe qual é, e o rio o acolhe e o leva em segurança até as margens. Um detalhe, Leucoteia havia dito a ele que seu primeiro ato, quando chegasse em terra firme, era devolver-lhe o manto, o que ele faz, soltando-o nas águas do rio, que o transporta até o mar e ele chega às mãos da deusa marinha. Bom, Odisseu finalmente acabado, ele se sente destroçado, o poeta comenta que ele mal consegue parar em pé e não sabe ainda onde chegou. Mas ele está tão cansado que seu primeiro ato é encontrar um local em que ele possa dormir. E ele entra embaixo lá de alguns galhos de oliveiras e faz uma cama de folhas, na qual ele se deita e a deusa Palas Atena, sem demora, traz até ele um sono profundo para que seu herói possa descansar. Com o sono de Odisseu, chegamos ao canto 6. Enquanto Odisseu dorme, a deusa Palas Atena vai até o palácio. E de quem é esse palácio? Os reis que governam essa ilha, a Esquéria, é Alcino e Areté. E eles têm uma filha, Nausicaa, uma jovem que está em idade de se casar. O que faz a deusa? A menina dorme, ela toma a forma onírica de uma amiga de Nausicaa e a repreende em sonho. Diz, mas que pais geraram uma jovem tão desleixada? Olha há quanto tempo você não lava o seu enxoval, as suas roupas. E o seu casamento, o dia do seu casamento se aproxima. Então, assim que você acordar, peça um carro ao seu pai e vá com as suas servas até a foz do rio para lavar essas roupas. E assim, Nausicaa acorda, vai até o pai, pede o carro, o pai diz que sem problema algum, e a mãe providencia para ela e para as servas uma bela cesta com belos lanches, com vinho, com pães e outras iguarias e também um pouco de azeite, porque, claro, após trabalharem, brincarem, elas iriam banhar-se no rio e deveriam passar esse óleo perfumado no corpo. E assim elas partem, chegam e cumprem o combinado. Lavam toda a roupa e passam ao lanche e às brincadeiras. E é muito idílico, porque o poeta conta que elas brincam de bola. E essa bola acaba caindo no rio e elas gritam. E esse grito, providencialmente, acorda Odisseu. Quando Odisseu acorda, ele se pergunta: onde estou? Será que mais uma vez vim parar numa terra onde os homens são selvagens, incultos? E esses gritos são femininos. Serão jovens? Serão ninfas? Eu mesmo verei do que se trata. Aí ele pega um galho e cobre os genitais.
e aparece assim na frente das meninas. E claro que elas ficam muito assustadas e correm, exceto Nausicaa, cujo discernimento a deusa Palas Atena manda uma inspiração que ela deve ficar, e ela fica. E aí, gente, eu vou ler para vocês o como Odisseu se dirige à jovem, que ele não sabe quem é, mas que ele tem a intenção de cativar para que possa arrumar para ele roupas, alimentos e que explique onde fica a cidade, quem reina ali, enfim, as informações necessárias para ele chegar até os reis locais. Ajoelho-me perante ti, ó soberana. Serás deusa ou mulher? Se és uma das deusas das que o vasto céu detém, é a Ártemis, filha do grande Zeus, que mais aproximadamente te assemelho, pela beleza, pelas proporções e pela altura. Mas, se és mulher mortal, das que na terra habitam, 3 vezes bem-aventurados são teu pai e tua excelsa mãe. 3 vezes bem-aventurados os teus irmãos. Será constante a alegria que no coração eles sentem por tua causa, quando vem um caule florido como tu a entrar na dança. Então, pessoal, o que me dizem da natureza sedutora de Odisseu? Bom, eu não quero comentar, mas não aguento. Os homens, hoje em dia, teriam muito que aprender com o herói, a forma de se dirigir a uma desconhecida. Claro que com toda essa fala, Nausicaa lhe responde, seja lá quem for, na qualidade de suplicante, terás aqui tudo o que precisa, roupas, alimentos e ajuda. Chama as servas, pede às servas que lavem Odisseu. Mas o próprio Odisseu sente que seria um pouco muito isso, porque o estado dele, imagine como ele está grudado de sal, imagine a situação do herói. Então o estado dele não seria propício a ser lavado pelas jovens. E ele tem consciência disso e diz isso a elas. Sim, vou me lavar, agradeço muito, mas faço isso sozinho e longe dos olhos de vocês. E assim age Odisseu. A questão é, gente, que a hora que ele sai desse banho, Nausicaa já havia lhe dado um novo manto, né? E o poeta narra o que Palas Atena faz. Ela o embeleza, inclusive ela aumenta sua estatura e a nobreza do seu ar, e ainda torna os seus cabelos encaracolados para que ele fique mais atraente. E quando ele aparece dessa forma, repaginado pela deusa, na frente de Nausicaa e de suas servas, Nausicaa já fica encantada. Após aquele discurso, e agora com essa aparência, ela comenta com as servas que gostaria de tê-lo por marido. Mas diz que teve a seguinte ideia: voltarão todos juntos para a cidade. Quando eles avistarem os portões da cidade, Odisseu deve aguardar um pouco, porque não é de bom tom que ela seja vista com um estranho. Eles entrarão na cidade, então Odisseu também entrará e pedirá informações de onde fica o palácio. E no palácio ela providenciará que os pais o recebam. E assim, pessoal, termina o canto sexto e o nosso episódio. No próximo, veremos o que acontecerá com a chegada do nosso herói no Palácio Real. Até lá, muito obrigada!